Com a sessão de número 1, quem está com o livro pode acompanhar o livro. A sessão de número 1 vai dizer o seguinte, vou ler para os irmãos agora. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram a comerem o fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. A sessão de número 1, ela vai trazer, reafirmar algumas coisas que já discutimos em aulas anteriores. Isto é, o fato de ter ocorrido um pecado, o fato de Deus ter permitido esse pecado como um decreto eterno e o fato de o objetivo disso tudo ser para a glória eterna do seu santo nome. Primeira coisa, então, é que reafirmamos aqui que o homem deliberadamente peca contra o seu Senhor, exercendo a sua liberdade concedida por Deus para tal. Importante relembrar, quando a gente fala sobre isso, é que, mais uma vez, Deus cria o homem santo. A imagem e semelhança com as suas regras morais impostas a exemplo daquilo que é o próprio Deus. Contudo, apesar de santo, Deus cria o homem falível, isto é, permitido a pecar, a partir da sua liberdade intrínseca. Deus decreta, então, de forma permissiva o pecado original. Discutimos isso na aula sobre os decretos eternos de Deus, a diferença entre o decreto permissivo e o decreto, de fato, em que Deus executa aquilo que deseja. Entendemos a entrada do pecado no mundo como um decreto permissivo de Deus, porque, em primeiro lugar, sendo Deus onipotente, sabedor de todas as coisas, conhecimento a respeito do que sucederia, Deus tem. Mas entendemos que Deus não age a partir do seu conhecimento prévio, mas Ele permite que o homem peque para exercer aquilo que a sua vontade soberana e perfeita a respeito desse mundo havia predeterminado. Deus, para a sua própria glória, para intervir na humanidade de forma soberana, para usar o mal em favor do bem, para mostrar sua graça e misericórdia à humanidade, permite que o fim do homem, que o caminho do homem seja caindo ao pecado, se rendendo ao pecado. Mesmo assim, então, Deus, mesmo sabendo que o homem pecaria, Deus permite que isso aconteça, administrando este pecado para o bem, não intervindo, então, para evitar tal ocorrência. A gente acredita que Deus poderia ter agido para evitar? Certamente. Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, poderia fazer o que Ele bem entendesse. Mas acreditamos que Deus não intervém para que a sua vontade seja feita da forma como Ele soberanamente decidiu que fosse feita. Isso permite um debate. Muita gente pode perguntar para a gente por que então Deus permite. Porque se vemos através da Bíblia que Deus é um Deus benevolente, um Deus bondoso, por que Deus permitiria que a sua criação, a sua imagem e semelhança, caísse em pecado, se tornasse então escravo do pecado e afastado da comunhão do Criador? E a resposta humilde para isso, a resposta sincera para isso é que aprova o Senhor. Eu, enquanto humano limitado, não tenho a capacidade de dizer por que Deus fez isso e não fez aquilo. A gente deve entender, enquanto criatura desse Deus criador e perfeito, que Deus age conforme a sua soberana vontade, e mais do que isso, a sua soberana vontade é perfeita, tal qual é o Deus perfeito. Uma citação que eu retirei de uma das bases que eu uso para montar as aulas, são dois comentários a respeito da confissão de fé. Um deles é do autor que chama Rod, o outro, honestamente, eu não sei o nome do autor, mas esse segundo autor, ele diz o seguinte: não conhecemos os propósitos do excelso rei, nem as razões pelas quais o mal entrou na ordem criada, mas aceitamos o aparecimento do pecado e sua duríssima realidade como um ato permissivo do Criador, certamente para separar eleitos e não eleitos, mostrar a sua misericórdia aos escolhidos, a sua justiça aos réprobos, tudo para a sua própria glória, conforme declara a confissão. A presença do mal coloca em evidência o bem e a sua necessidade. Onde o mal predomina, o caos se instala, onde o bem domina, a ordem impera, a justiça reina, a paz se estabelece. Então, de modo geral, a gente entende aqui que não temos conhecimento para dizer o porquê, mas entendemos e aceitamos que isso vem do nosso Deus soberano, para mostrar a sua bondade, para mostrar a sua misericórdia, a sua graça aos eleitos,
mas também para mostrar outro atributo tão importante quanto graça e misericórdia, que é a sua justiça exercida contra os réprobos. A entrada do pecado no mundo permite que Deus exerça de modo muito claro a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia e também a sua justiça. E a gente entende que no mundo onde a gente vive, em que o mal se instala, Deus exerce o seu bem conforme a sua vontade e consegue distinguir claramente o caos do mundo e a paz de Deus. O motivo, então, para tal decreto permissivo de Deus em relação ao pecado é a sua própria glória, exercer todos os seus atributos neste mundo, mostrar o seu poder à sua criação, ser soberano, como de fato ele o é. Podemos entender o pecado original aqui de Adão como sendo duas vertentes isoladas, mas obviamente juntas. O pecado original de Adão mostra incredulidade e mostra desobediência. Essas duas características estão presentes nesse ato original de Adão. Incredulidade porque o homem foi induzido ali pela serpente a colocar em xeque a sabedoria de Deus ao proibir tal ação, e a infalibilidade da ameaça divina. A serpente, então, ela convence o homem de que a ameaça de Deus, de que eles certamente morreriam, não aconteceria. E o homem, então, se torna incrédulo quanto à ordenança inicial de Deus. E o segundo, em relação à desobediência, eles deliberadamente colocaram a sua vontade em oposição a uma ordem divina. Então, eles desobedecem ao nosso conceito mesmo de desobediência, aquilo que Deus ordenou deles. Podemos ver, então, no pecado original, tanto incredulidade como desobediência, essas duas coisas compõem esse pecado. Com relação à primeira seção, é isso. Decreto permissivo de Deus, o homem exercendo a sua liberdade para pecar, se tornando incrédulo e se tornando desobediente, coisas que já havíamos em outros momentos discutido a respeito de outros capítulos da Confissão. E aí a gente passa para a seção de número 2. A seção de número 2 vai dizer assim: por este pecado, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Aqui, a confissão de fé começa a entrar nas consequências do pecado. Nessa primeira sessão, na sessão 2, trata a respeito das consequências para aquele ser que o exerceu diretamente. Na sessão de número 3, a seguinte, a gente vai ver as consequências que foram espalhadas a toda a sua posteridade. Mas aqui, então, a respeito do capítulo da sessão de número 2, a gente visualiza as consequências do pecado original para os seus autores imediatos, isto é, para Adão e para Eva. E quais são as consequências que Deus atribui ao pecado de Adão e Eva? Em primeiro lugar, eles foram afastados da comunhão de Deus. A comunhão do homem com Deus, até este momento do pecado original, era íntima, era algo próximo, tinha uma profundidade nessa relação. Mas um Deus que possui como características intrínsecas ser inteiramente santo, não pode de forma alguma compactuar com o pecado. Por isso, há a quebra dessa comunhão. Deus, sendo um ser santo, não pode estar em uma relação íntima com alguém não santo, com alguém que, por definição de pecado, transgride diretamente uma de suas leis. Deus não compactua com essa desobediência, não compactua com a falta dessa santidade. Também, o homem, ao pecar, Adão e Eva, perdem a sua retidão original. Como nós mencionamos nas aulas anteriores, Deus cria o homem, mais uma vez, moralmente bom, moralmente perfeito. Uma vez que o homem deliberadamente escolhe pelo pecado, o homem perde essa retidão original. Passa então a ser, como já dissemos, dominado pelo pecado, criando então um laço de escravidão, uma vez que, afastado da fonte eterna da santidade, o homem não consegue mais alcançar
tal santidade. O homem agora passa a ser escravizado, dominado pelos seus próprios desejos e desejos corrompidos. Além de ser afastado de Deus, perder a sua retidão original, o homem é condenado também à morte, e à morte em todas as esferas possíveis. Eles não conheciam até o momento nenhum tipo de morte, mas Deus os condena a todos os tipos de morte. Isto é, a morte física, o fim da nossa vida terrena aqui, né, neste mundo, também a morte espiritual, isto é, o completo afastamento do nosso Deus, e também a morte eterna, o afastamento eterno do nosso Deus, a condenação ao inferno e fogo. Deus os condena ali, algo que também, obviamente, vai ser passado à sua descendência. O homem, então, a partir desse momento, ele se torna corrupto, e essa corrupção é generalizada. Conforme a confissão coloca, ela se estende por todas as partes do seu corpo, mas ela se estende também à criação, uma vez que agora o mundo inteiro sofre as consequências desse pecado. Vivemos em um mundo corrupto, um mundo dominado pela maldade, dominado pelo desejo do homem natural, intrínseco agora, pelo pecado. Algo que o homem, como já discutimos também anteriormente, não consegue por sua própria conta lutar contra e vencer. Ele é dominado pelo pecado em todas as circunstâncias. Consequências diretas, então, do pecado aqui aponta a segunda seção são o afastamento da comunhão de Deus, a perda da característica dessa retidão original, a morte em todas as suas esferas, física, espiritual e eterna, e o domínio dessa corrupção na natureza do homem. E aí a gente consegue passar para a seção de número 3, onde vamos ver agora as consequências que estão dispersas por toda a humanidade. Para isso, eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem alguns textos. Vou pedir a Janete, por favor, que abra em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Janine, por favor, no Salmo 51, versículo 5. Por hora só. Efésios 2, 3. Isso. Eu vou pedir para ler daqui a pouco. A seção de número 3 vai dizer o seguinte: sendo eles o tronco de toda a humanidade, isto é, Adão e Eva, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede, por geração ordinária. Vemos aqui, então, a consequência do pecado para a sua descendência, a descendência do homem. Isto é, nós hoje também somos descendência de Adão, portanto, recebemos a mesma herança corrompida. A culpa pelo pecado de Adão foi imputada a toda a sua descendência, desde o nascimento. Portanto, nós nascemos em estado de pecado, mesmo o recém-nascido na maternidade, sendo, portanto, incapazes de alcançar a graça por nosso próprio mérito. Mesmo o RN, todos nós recebemos essa herança do pecado. Que isso é um fato, que essa culpa é transmitida à descendência de Adão, nós observamos por alguns fatos. O primeiro deles é que a Bíblia assim o afirma de forma clara. E aí eu peço por gentileza a leitura de Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos, por natureza, filhos da ira. Beleza. O Salmo 51,5 vai reafirmar isso, onde Davi, com uma lucidez impressionante, aponta para essa mesma verdade. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo foi construído aí a partir do pecado de Davi, quando ele é confrontado pelo profeta. Davi então entende o seu estado de miséria e recorre a Deus, suplicando pelo perdão dos seus pecados, e ele inicia essa súplica reconhecendo a sua miséria intrínseca. Desde o nascimento ele estava concebido em pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai reforçar essa ideia,
quando Paulo diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Vamos abrir aqui que eu perdi, escrevi tudo errado. Perdão. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, mais uma vez, o texto sagrado aponta para essa realidade da herança passando à descendência, e a herança e as suas consequências. Isto é, o texto aponta aqui claramente para a ideia de que a morte propaga-se em relação à descendência de Adão. Deus, em seu relacionamento com Adão, lhe prometeu coisas, ordenou coisas ou mesmo ameaçou coisas, sempre envolvendo a sua descendência. Então sempre houve essa projeção para o futuro no relacionamento de Deus com o homem. Isso a gente consegue ver quando, por exemplo, na leitura do texto de Gênesis que fizemos ao início da aula, Deus, ao dizer para Eva sobre a relação com os filhos, diz que o parto vai ser complicado a partir dali, com dores. Essa consequência do pecado, ela é diretamente passada para a sua descendência. O mesmo para Adão, com relação ao seu estado nesse mundo em relação com a terra, por exemplo. Quando se usa o termo na confissão de fé, a culpa foi imputada aos seus filhos, disse claramente que a natureza ela é transferida, ela é herdada à sua descendência. Isto é, a morte também faz parte desse processo. A corrupção do tronco causa a dos ramos e também as das suas sementes. Pode, por acaso, uma árvore má dar bons frutos? A gente vê essa referência também sendo colocada na Bíblia. E a resposta para isso é não. Então, uma árvore má, nosso primeiro descendente, Adão, não poderia de forma alguma gerar bons frutos. Os frutos gerados são ruins, são pecaminosos. Essa herança corrompida é passada para frente por todos os ramos dessa árvore. Beleza. Podemos então entender dessa forma como Deus trata o pecado, tanto em relação aos seus pecadores imediatos, quanto em relação aos pecadores descendentes. Tudo que Adão sofreu em relação ao seu pecado, o afastamento da comunhão, a perda da retidão, a morte, o domínio pelo pecado, a corrupção, a escravidão, tudo isso é passado à sua descendência. Portanto, nós hoje nos dispomos, em nosso estado natural, afastados da graça de Deus, das mesmas consequências. Estamos condenados à morte espiritual eterna, a não ser, claro, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Estamos afastados do nosso Deus porque mantemos o nosso estado pecaminoso, não temos mais a nossa retidão original, somos dominados pelo pecado, agimos conforme o pecado em todas as áreas. Vamos passar para a sessão de número 4. Eu quero tentar arrumar isso aqui, porque está realmente me incomodando. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Conseguimos compreender o pecado, o decreto permissivo de Deus, as consequências do pecado, tanto para Adão quanto para a sua descendência? Beleza. E aí a gente entra na seção de número 4, que vai dizer o seguinte: desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem, e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Nessa sessão, nós reforçamos o nosso estado de inimigos de Deus após o pecado e aprendemos que a nossa herança corrompida influencia diretamente os nossos pecados.
Gostaria de abrir mais uma vez em alguns versículos, por gentileza. Vou pedir a Alana que abra em Romanos capítulo 3, versículo 9. Por favor. 3 e 9. É fato que todos os humanos pecam. Eu acho que isso é consenso aqui para todos. Vamos, através desse texto, reforçar essa verdade. Pode ler, por gentileza. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. 3:9? 3:9. E o 10 também. E como está escrito, não há justo nem sequer. Não há justo, nenhum sequer. O texto aponta diretamente para essa verdade em que não há um homem sequer capaz de ser justo. Todos estão afundados na miséria do pecado por serem descendentes direto dessa herança contaminada. O mesmo capítulo de Romanos 3, mais para frente, vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um fato universal, isto é, presente em todas as pessoas que habitam a terra, deve ter uma causa também universal. E aí a gente consegue entender claramente como uma herança comum a todos os seres humanos levam todos os seres humanos ao mesmo destino pecaminoso. Algo que está presente em todas as pessoas deve ter uma causa que a justifique em todas as pessoas. E com relação ao pecado, a gente consegue entender claramente como essa verdade se aplica. Sendo todos descendentes de uma mesma pessoa contaminada, toda a árvore se torna contaminada. Mas é fundamental destacar a nossa responsabilidade individual. Se não caímos no erro de acreditar que a nossa natureza é pecaminosa por culpa de Adão e que se não fosse Adão nós seríamos bons. E não é assim. A gente precisa entender que nós temos a nossa porção de culpa. Em nossa realidade, para a gente fazer um paralelo e conseguir entender melhor essa questão da individualidade, apesar da herança, com relação, por exemplo, a uma herança em dinheiro que uma pessoa vai receber. Vamos colocar aí um jogador de futebol, por exemplo, muito famoso, que pelo sucesso da sua profissão, muitos títulos conquistados, muitos prêmios, muitos reconhecimentos, alcança uma fortuna muito grande. Ele tem filhos. Quando esse jogador morre, a herança financeira passa para os seus filhos. Mas a glória que ele conquistou, os reconhecimentos que ele conquistou, os prêmios que ele conquistou, não são do seu filho, são dele. Com relação ao pecado, a gente consegue entender que nós recebemos a herança pecaminosa, a herança contaminada, mas não respondemos diretamente por esse erro de Adão. Eu não tenho que, por exemplo, pedir perdão a Deus porque Adão pecou. Eu peço perdão porque eu pequei. Eu recebo uma herança e a minha natureza me leva a pecar. Portanto, eu sou co-participante dessa culpa. Eu sou corresponsável pelo erro. Isso precisa estar muito claro em nossas mentes. Recebemos, então, essa natureza pecaminosa, mas a responsabilidade pelos meus pecados individuais é inteiramente minha. E quem prestará contas disso sou eu, assim como Adão prestará contas daqueles pecados que ele cometeu. A nossa natureza herdada nos conduz ao pecado e por isso somos condenados, porque nós falhamos também a exemplo de Adão. A nossa natureza nos leva a isso, mas nós inteiramente somos responsáveis por isso. Algo que contrasta maravilhosamente com isso aqui, a gente vai discutir mais para o final da aula, é com relação a Jesus Cristo. E como essa verdade que se aplica a todos nós, não se aplica ao nosso Salvador. Discutiremos isso daqui a pouquinho. Entendido? Como nós somos coparticipantes dessa culpa, como nós temos a nossa responsabilidade, apesar de herdar uma natureza corrompida, nós agimos individualmente para o pecado, portanto seremos julgados por ele, mas perdoados também
em nome de Jesus Cristo. Seção de número 5, para a gente continuar, vai dizer o seguinte, e essa também é uma seção muito importante. Gostaria já que, por gentileza, alguém, pode ser a Isa, por favor, abre em Romanos, capítulo 7. Vai ler do versículo 17 ao versículo 21, por favor. Romanos 7, 17 a 21. A seção de número 5 vai dizer o seguinte: essa corrupção da natureza persiste durante essa vida, naqueles que são regenerados, embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo. Todavia, tanto ela quanto os seus impulsos são real e propriamente pecado. E aqui a gente entende que, apesar de regenerados pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós continuamos seres humanos, e os seres humanos são dominados pelo pecado. A diferença é que o Espírito Santo de Deus nos torna capacitados a lutar contra a nossa natureza, a vencer em muitos momentos, mas isso não nos torna capazes de não pecar mais, de vencer o pecado em todas as circunstâncias. Apesar do sacrifício de Deus, continuamos muitas vezes reféns da nossa natureza. Mas a diferença principal está na obra de Cristo, que nos perdoa, que mortifica esse domínio do pecado em relação a nós. Tanto o pecado em si quanto os seus impulsos, mas continuamos a agir dessa maneira. A corrupção persiste, então, apesar da regeneração. Nós somos perdoados pelo sacrifício de Jesus, mas continuamos seres imperfeitos, capazes de pecar. A santidade perfeita pertence única e exclusivamente ao nosso Senhor. Nós, quando somos chamados para sermos santos, somos separados deste mundo afundado na morte, mas de forma alguma conseguimos alcançar a santidade do nosso Deus. Nós não somos perfeitos, capazes de vencer o pecado em todas as circunstâncias. E isso somente Deus conseguiu. Somente Deus consegue, melhor dizendo. Por gentileza, a leitura de Romanos, capítulo 7, dos versículos 17 até o versículo número 21. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Paulo traz à tona essa verdade de forma extremamente clara. Ele afirma que o pecado habita nele num momento aqui em que ele já era convertido, já era apóstolo, alguém de destaque no meio da fé, e mesmo assim ele reconhece o seu estado miserável. O pecado habita em mim, eu sei que em mim não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Versículo 21, mais uma vez, diz que a lei de que o mal reside em mim. Então Paulo, por diversas vezes nesse trecho, reafirma essa verdade, que apesar de regenerado e agora em comunhão restabelecida com o Deus Criador por meio de Jesus Cristo, ele continua o ser humano, ele continua debaixo da sua natureza pecaminosa, má, mas agora habilitado pelo Santo Espírito, ele consegue em primeiro lugar reconhecer o seu estado de miséria e a partir de então lutar contra esse estado, a fim de viver uma vida que corresponda àquele dom recebido, o dom da salvação, a graça de Jesus Cristo. E diariamente, então, lutar contra essa natureza, ainda que impossível vencê-la completamente. Deus nos habilita para que nesse processo nos tornemos separados, santos, aqui, neste mundo. Mas que o conceito de santidade, nesse caso, fique claro, santidade diferente daquela do nosso Deus, que sim é perfeita, capaz de vencer todo o mal e todo o pecado. A seção de número 6 vai dizer o seguinte: todo pecado, tanto o original como o atual,
sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrário, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto sujeito à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Mais uma vez aqui a gente vai recorrer a um texto. Quero por gentileza que alguém abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, e alguém para abrir em Romanos, capítulo 5, versículos 15 a 21. Essa sessão ela vai nos ensinar então que tanto o pecado original de Adão quanto os nossos pecados atuais correspondem a uma transgressão da justa lei de Deus. Portanto, nós somos igualmente condenados pelos nossos pecados, tanto Adão pelos seus, quanto nós atualmente pelos nossos. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Deus, sendo justo, sendo santo, se ira contra o pecado. E isso é imutável. Ele se irou contra o pecado de Adão, como ele se ira com o nosso pecado atualmente. Sendo nós, então, portanto, pecadores, estamos sujeitos a tal condenação. Essas misérias da condenação, elas podem ser tanto terrenas aqui no nosso mundo, refletindo, por exemplo, em relações pessoais, refletindo, por exemplo, em nosso corpo, como, por exemplo, doenças, refletindo em nossos bens materiais. Mas a miséria decorrente do pecado, ela reflete principalmente na miséria eterna, da real condenação à separação eterna de Deus. Isto é, a condenação ao inferno. 2 Tessalonicenses 1:9, por gentileza, alguém. Eles sofrerão calamidades e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, ao se referir aí aos que são condenados, aos que não conhecem a Deus, aos que não obedecem às suas leis, traz-se a consequência drástica disso, a condenação eterna, a separação eterna do nosso Deus. É importante que a gente traga isso à nossa mente, porque tendemos a viver num estado de comodismo muito grande. Muitas vezes a condenação não passa pela nossa mente no nosso dia a dia, e pecamos deliberadamente sem medo das consequências. Vimos que existem consequências aqui terrenas, mas a consequência maior é eterna. E muitas vezes nós vemos cristãos agindo como se não fossem, agindo sem medo das consequências do pecado. E o fato de estar aqui na igreja, de ser denominado cristão, não o torna salvo. Salvo é aquele que procura viver uma vida de acordo com a santidade que Deus requer. É necessário então que a gente traga à nossa mente esse estado de condenação, a gravidade disso, o ser eterno, estar separado de Deus eternamente, que isso nos faça refletir, nos faça pensar nas nossas atitudes diariamente, se estamos em um estado de comodismo, se estamos alheios ao pecado, se estamos vivendo em pecado diariamente e agindo como se não tivesse nenhum problema em relação a isso. O eleito não pode viver dessa forma, o eleito não vive assim, o eleito pelo contrário vive uma vida que busca agradar ao seu Criador, agradar ao seu Salvador. Portanto, é importante chamarmos a atenção para essa verdade, a condenação, o peso da condenação, para que diariamente possamos nos lembrar disso e lutar contra isso, a fim de vivermos uma vida conforme Deus de fato requer de nós, que obedeçamos às suas leis, pois conhecemos ao nosso Deus, e assim não nos tornemos condenados, como diz o texto de 2 Tessalonicenses 1:9, a esses a quem Deus exercerá a sua justiça. Devemos combater o pecado diariamente, devemos lutar contra a nossa natureza diariamente, habilitados, é claro, pelo Santo Espírito. Isso não faz com que nós consigamos vencer, como dissemos nas sessões anteriores, em 100% das vezes,
Mas o eleito, regenerado, ele entende esse estado e ele não quer viver dessa forma, em transgressão da lei de Deus. Ele reconhece o seu erro, ele se arrepende, ele busca a reconciliação com o seu Senhor através da pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Um extra aqui, além das 6 sessões da confissão de fé, porque encerramos o capítulo 6, tratando a respeito da queda do homem. Um extra aqui, que será rediscutido posteriormente em outros capítulos da confissão, mas que achei importante já introduzirmos e discutirmos aqui hoje, é o contraste entre Adão, o primeiro homem, e Jesus, o novo Adão. Deus cria, como já dissemos, um homem santo, um homem perfeito, porém cria esse homem falível, como a gente viu na sessão de número 1 hoje. O homem, então, ele peca, ele quebra a aliança com Deus, ele é expulso da sua presença e condenado à morte eterna. É necessário, então, que um novo Adão possa pagar o preço, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo o inferno, para reconciliar o homem perdido com o seu Senhor. Cristo é então o novo Adão, o Verbo que se encarnou, 100% Deus, mas também 100% homem. Por mais que seja dificílimo que a gente entenda como um ser possua 2 naturezas distintas e totais em si mesmo, precisamos compreender que Jesus Cristo veio nesse mundo como sendo absolutamente Deus, mas também absolutamente homem. E por que essa compreensão é fundamental? Porque era necessário que um homem viesse e vencesse o pecado, vivesse inteiramente uma vida sem pecado, como um verdadeiro justo, e assim morresse em sacrifício em favor de muitos, pagando o preço. Se Jesus fosse inteiramente Deus, o mérito do seu sacrifício, o mérito de vencer o pecado aqui seria colocado em xeque. Reconheceremos que nós não teríamos de forma alguma capacidade para fazê-lo, apenas Deus conseguiria vir. Mas Jesus vem como um homem para mostrar que, apesar da natureza pecaminosa que os homens estão submetidos, o ser perfeito de Jesus conseguiu vencer enquanto homem a sua natureza corrompida, estando, portanto, apto a pagar o preço por todos nós que não conseguimos. Por nossas falhas, por nossos pecados, nós não conseguiríamos de forma alguma pagar esse preço, porque assim como Adão, nós estamos contaminados, pecamos deliberadamente, estamos afastados do nosso Deus, mas um homem veio, venceu o pecado e tornou possível nos reaproximar do nosso Criador. Tornou possível nos redimir, nos limpar das nossas impurezas e assim alcançarmos diante dele a sua graça maravilhosa. Cristo nos reconcilia com o nosso Criador. Glórias ao nosso Deus por isso. Para finalizar, eu gostaria da leitura de Romanos, no capítulo 5, os versículos 15 a 21, porque lemos anteriormente aqui em uma das sessões anteriores, que no versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Dos versículos 15 a 21, vamos ver o contraponto disso. Eu gostaria que, por gentileza, alguém lesse para mim. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida.
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Texto belíssimo, que contrapõe as duas realidades, Adão e Cristo. Adão, sendo criado moralmente perfeito e santo, livre, escolhe deliberadamente o pecado. Por meio desse pecado, entra a morte no mundo e toda a sua descendência se encontra com esse mesmo destino. Mas o novo Adão veio, e por meio da sua justiça, por meio da sua graça, por meio da sua obra, toda a humanidade é capaz de alcançar essa misericórdia, essa graça. Claro, aqueles que foram escolhidos pelo nosso Deus, como já discutimos também em outros capítulos. Pois assim como por uma só ofensa, então veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Onde aqui abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus. O novo Adão veio, essa é a mensagem final. O novo Adão veio, o novo Adão venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou e nos redime do nosso pecado, do nosso estado original de queda, do nosso estado afastados da comunhão do nosso Senhor, e nos permite essa reconciliação, o retorno da nossa comunhão com Deus, o retorno da nossa, inclusive, imagem e semelhança de Deus, como dissemos no capítulo 4. Espero ter conseguido passar a mensagem para os irmãos, um pouco repetitivo e um pouco confuso em alguns momentos, mas a mensagem é essa, de que o homem caiu, o homem se tornou escravo do pecado, o homem foi condenado por isso, tanto Adão como nós, que apesar de recebermos tal herança, somos responsáveis pelos nossos erros, mas que Deus, por meio de Jesus Cristo, 100% homem, veio a esse mundo, venceu por nós, permitindo a nossa reconciliação com o nosso Deus. Apesar de reconciliados, continuamos pecadores, estaremos sujeitos ao pecado aqui, mas a diferença é que agora reconhecemos o nosso estado de miséria. Pedimos ao nosso Deus perdão após nos arrependermos de fato do nosso pecado. E assim conseguimos viver nesse mundo de forma separada, de forma santa, em relação ao restante da criação que permanece caída. Certo? Um bom domingo a todos. Semana que vem estaremos de volta no capítulo 7.